Só para vocês terem noção, olha o tanto que a deficiência de iodo pode trazer: infertilidade, fadiga, cansaço, memória recente ruim, endometriose, mioma, síndrome de ovário policístico, queda capilar, formigamento, dormência. E às vezes a pessoa fica assim: uai, deficiência de iodo vai trazer isso tudo? Vai. Vamos pensar pela lógica. A tireoide, ela precisa de iodo para produzir hormônio. Nós hoje temos um solo pobre e um clima quente, onde o próprio clima oxida o iodo que tem ali no solo. Se você tem deficiência de iodo, automaticamente você começa a ter um problema na produção dos hormônios da tireoide, que muitas das vezes não é diagnosticado. Por quê? Eu posso ter um problema na hipófise que não altera o TSH quando você tem queda hormonal. Eu posso ter intoxicação por cloro, flúor e bromo que não altera o exame laboratorial. Eu posso ter um problema a nível hipotalâmico que mesmo quando eu tenho queda dos hormônios da tireoide, o TSH não sobe. Só que se eu tenho deficiência de iodo, eu tenho problema a nível tireoidiano, no aspecto de produção. Por que a pessoa que quando começa a ter excesso de hormônio da tireoide, ela começa a ficar acelerada, taquicárdica, ela começa a emagrecer muito rápido, às vezes começa a ficar até com o intestino solto, porque o T3 determina a velocidade com que sua mitocôndria produz ATP. Então, se o T3 está baixo, como que está a sua produção energética? Baixa, fadiga, cansaço, dor generalizada, famosa, não sei a causa, mas falaram fibromialgia, porque o T3 participa da outra carregamento de oxigênio, aí você começa a ter hipóxia muscular, consequentemente, você começa a ter intestino preso, porque o T3 determina a velocidade com que a mitocôndria produz ATP, e você vai reduzindo o peristaltismo. Você pode começar a ter até hipertensão noturna, porque quando você tem queda do T3, você começa a aumentar a produção de mucina nos vasos capilares, que são os vasos periféricos. E por que que isso piora à noite? Às vezes é uma hipertensão noturna, um formigamento, dormência, pé e mãos gelados, porque pelo menos durante o dia você tem a ajuda da gravidade, da musculatura, à noite não. E isso faz com que você crie uma resistência periférica. Por que a pessoa que tem T3 baixo, na maioria das vezes, ela tem intolerância ao frio? Porque o T3 regulariza o termostato do corpo. Por isso que a melhor forma de avaliar T3 é com a temperatura basal. Mulher que menstrua no primeiro dia da menstruação vai pegar um termômetro de mercúrio, deixar 5 minutos ao acordar, anotar por 5 dias, e se a média der abaixo de 36,5 a 36,6, já é indício de T3 baixo. Só que além do mais, o T3 quando cai, inibe uma enzima chamada P450-SCC, converte colesterol em pregnolona, que vira progesterona. Aí você começa a ter sintomas de progesterona baixa. Por que que a mulher, quando entra na menopausa e não faz uma modulação hormonal de forma bioidêntica, lembrando que progesterona nunca via oral e nem toda mulher na menopausa precisa repor estradiol, porque progesterona estimula a produção de dopamina, aí vem a depressão. T3 baixo reduz a produção de serotonina, síndrome do pânico, ansiedade. Só que a progesterona baixa vai gerando insuficiência lútea, infertilidade, cólica no período menstrual. Você vai perdendo a capacidade de amadurecer o óvulo dentro do corpo lúteo e romper o corpo lúteo para o óvulo sair, cisto no ovário. Só que, diferente da progesterona que você produz por esse mecanismo, o estradiol não, você continua produzindo pelo tecido adiposo, pelas adrenais, pelo sistema nervoso central. Aí você vai criando
um excesso de um hormônio que prolifera e a queda de um hormônio que atrofia. Aí vem o mioma, endometriose. Então vocês estão entendendo que uma simples coisa vai levando a diversas outras? O corpo humano, ele é uma orquestra sinfônica. Ele não funciona de forma isolada. Só que foi o que eles fizeram com a medicina. É o cara que só sabe de cabeça, é o cara que só sabe de coração. E se você tiver hipertensão noturna por causa de tireoide? O cara do coração não sabe de tireoide. Então, pessoal, se ligue, tá? Tô de volta trazendo conteúdos. Ontem, por exemplo, eu nem atendi paciente para colocar as coisas em dias, porque, vou falar com você, essa internação, mais de 1.500 mensagens de pacientes vai responder, mais de 200 retornos para encaixar, porque muitos dos médicos terceirizam isso, coloca outro profissional para responder, ou outro profissional para fazer o retorno, e não, eu que faço tudo. Eu que posto, eu que respondo os pacientes, eu que faço a prescrição, eu que atendo todos os retornos, mas as coisas estão caminhando em nome de Deus. Deus abençoe e proteja vocês, viu?